Boa tarde, pessoal. Como a Patrícia falou, meu nome é Eunice, eu sou nutricionista. Eu trabalhei em hospital por apenas 6 anos e desde então, nos últimos 24 anos, eu tenho trabalhado só com nutrição parenteral. Eu fico em Belo Horizonte, mas a Belo Horizonte foi uma das empresas que a Vivio, que a Insuma, né, adquiriu. Então, hoje, acaba que eu sou nacional, eu fiquei no atendimento técnico de todas as 4 empresas, que hoje a gente tem uma empresa em São Paulo, né, que é o Hospital no Insuma, São Paulo. Nós temos uma em Belo Horizonte, temos uma em Porto Alegre e temos uma também em Brasília. Então, a gente está com 4 manipuladoras de nutrição parenteral, tá? E hoje, quando a Patrícia me chamou para fazer esse treinamento, eu fiquei muito em dúvida o que eu traria para vocês, assim, para que fosse realmente para conhecimento de vocês, né? E como a Patrícia falou, eu trouxe assim muito sobre os insumos que compõem a nutrição parenteral, o que vocês precisam de utilizar, como iniciar uma nutrição parenteral. Então, a gente vai estar aí nesse caminho aí fazendo essa parte mais teórica, né, desde a indicação até a questão teórica da prescrição, e depois a gente vai estar entrando aí direto no sistema de prescrição. Para quem já conhece, talvez tenha ainda alguma dúvida, né? E para quem ainda não conhece, a gente já vai começar desde o início, lá do zero mesmo, para vocês estarem conhecendo o sistema de prescrição, tá bom? Opa. Então, a nutrição parenteral, a portaria que regulamenta a terapia de nutrição parenteral é a 272 de 1998. E ela fixa todos os requisitos, os mínimos requisitos para se fazer uma terapia de nutrição parenteral segura, né? E aqui é só mesmo para a gente só contextualizar mesmo, um dos requisitos da portaria 272 é que tenha no mínimo esses 4 profissionais aí dentro da terapia de nutrição parenteral, né? No caso aqui o farmacêutico, não estou acostumada com esse. Aqui, o farmacêutico, isso aqui é o que a gente terceiriza para vocês. Então, todo esse papel do farmacêutico aqui, desde a preparação, que inclui aquisição de insumos, avaliação da prescrição, manipulação, controle de qualidade, conservação e transporte. Então, todo esse serviço vocês aqui terceirizam da Insuma, tá? E aqui tem um nutricionista, né, que vai estar contribuindo com vocês aí com as necessidades e requerimentos nutricionais. Então, vocês podem também aí procurar um nutricionista para ajudar vocês aí a definir as calorias, né, se for o caso. Mas a prescrição, ela é médica, tá? Então, o médico, ele é o responsável por indicar, prescrever e acompanhar os pacientes aí submetidos à terapia de nutrição parenteral. Então, são esses 4 profissionais aí, eu só trouxe mesmo para a gente frisar aqui que a responsabilidade da prescrição de nutrição parenteral é médica, né? Vocês não têm dúvida quanto a isso. Esses aqui são os insumos que compõem a nutrição parenteral, né? Então, a gente tem aqui a glicose, né, que a gente fornece aí. A gente consegue fornecer todos os insumos através da nutrição parenteral. É claro que vocês vão deparar em alguns momentos que vocês queiram, às vezes, dar uma quantidade um pouco maior, se você quiser, porque a gente consegue, a necessidade basal, a gente consegue sempre dar na nutrição parenteral, porque vai ser estabilidade. Mas, às vezes, quando você quer colocar uma necessidade maior para repor, nem sempre você consegue devido à estabilidade, é o que a gente vai estar falando um pouco aqui também hoje, tá? Porque o paciente pode até necessitar, mas muitas vezes, devido à estabilidade, você não consegue uma solução que possa ser manipulada. Então, aqui você vai dar aqui a glicose, né? Os açúcares na forma de glicose. A água, não necessariamente ela precisa estar na parenteral, a não ser que vocês queiram fazer uma hidratação do paciente. Os lipídios aqui é uma emulsão lipídica, né? Então, assim, o fato da nutrição parenteral, a gente fala muito do cuidado da nutrição parenteral em relação à estabilidade, tanto da composição da fórmula, né? Porque são vários fatores que vão interferir aqui nessa estabilidade da emulsão lipídica. Porque para que a gente consiga, né, colocar o lipídio na nutrição parenteral, tem que ser, obviamente, através de uma emulsão. Então, esse emulsificante que é colocado no lipídio para que ele seja miscível ao restante da parenteral é o que leva à instabilidade da fórmula. Então, esse risco da quebra da emulsão lipídica são vários fatores que vão interferir. Tem o fator de temperatura, tem fator também de incidência de luz, então por isso que a parenteral tem que ter todo o cuidado, né, porque ela é fotossensível. Então, a gente tem que tomar cuidado aí quando a gente avalia
os nutrientes podem ser colocados em relação à estabilidade, exatamente para não haver a quebra de emulsão lipídica. Então, tudo isso a gente avalia quando a prescrição chega para a gente. Na verdade, vocês podem até ficar tranquilos, porque quando vocês utilizam o sistema Bynet, o sistema já mostra para vocês que tem alguma estabilidade ali. E vocês nem conseguem continuar, porque ele já bloqueia para vocês, tá? Só que é importante essa aula teórica para vocês entenderem o porquê que está bloqueando também, tá? Então, bloqueia exatamente por isso, porque a gente precisa que a fórmula seja uma fórmula estável para que ela tenha aí a validade proposta. E as proteínas, a gente dá os aminoácidos, né? Então, a gente vai falar também sobre cada um deles. Nós temos aminoácidos adulto com concentrações de 10% e 15%. Temos os aminoácidos pediátricos, né? E temos ainda algumas soluções específicas que é para nefropata e para hepatopata, tá? E as vitaminas e sais minerais, a gente vai falar também deles aí mais detalhadamente. Aqui, embora vocês utilizam, né, graças a Deus, vocês utilizam a individualizada, e vocês vão ver aí o tanto que para o paciente, o quanto a individualizada, ela é uma parenteral assim, mais segura em termos de nutrientes, né? Mas é importante a gente falar também da industrializada. A industrializada aqui, para quem não conhece, é uma solução, essa é uma fórmula aqui que ela fica mais tempo, né, na prateleira, exatamente por ela ser compartimentada. Então, aqui você tem aqui os aminoácidos e os eletrólitos, são todos quantidade fixa, né, de eletrólitos. Aqui você tem a glicose e tem o lipídio, então são compartimentados. A partir do momento que esses insumos aqui separados, eles têm uma validade alta, né, às vezes até de quase 2 anos. Mas a partir do momento que é quebrado esse lacre aí, que faz a mistura, quando eles se misturam, ele passa a ser como uma fórmula também manipulada. Então, ele passa a ter uma validade também só de 48 horas, tá bom? Então, esse aqui e esses nutrientes, eles são todos em quantidade fixa. Tem laboratórios com vários tipos de dietas, né? Mais proteica, menos proteica, mas são todos com quantidades fixas. E a individualizada, vocês podem até observar aqui pelas cores, né? Essas diferentes cores aqui, exatamente devido à composição, tá? Porque aqui o que dá esse aspecto leitoso aqui é a presença do lipídio. Então, as formas que não têm lipídio, elas vão estar sempre assim transparentes, né? E esse aspecto também assim um pouco amarelado é a presença de vitamina. Essa aqui, por exemplo, tem ela tá um pouco amarelada, e essa aqui não, é exatamente a presença de vitaminas. E aqui também, só para trazer para vocês também a importância da fórmula individualizada em relação às necessidades nutricionais. O próprio nome fala, individualizada, ela é de acordo com a prescrição médica. Então, vocês vão analisar o paciente, avaliar os exames bioquímicos do paciente e verificar o que ele precisa mais ou menos, e você consegue dar aí, individualizando de acordo com o quadro clínico do paciente, com os resultados bioquímicos. Na forma industrializada, a composição é fixa. Então, às vezes, o paciente precisa de mais aminoácidos, menos lipídio, precisa de menos calorias, aí você não consegue adequar, né, exatamente para o que ele precisa. Então, vão ter muitas condições clínicas aí do paciente, que às vezes você não consegue utilizar uma industrializada de forma que que atenda às necessidades do paciente. Em relação a restrições hídricas também e eletrolíticas, desculpa, Patrícia. A individualizada, você também, como eu disse, você consegue dar o volume de acordo com a necessidade do paciente, né? As doses também de acordo com as necessidades eletrolíticas. E a industrializada, você não consegue ajustar essas doses. Em relação a nutrientes específicos, na individualizada, você pode adicionar. Então, você pode adicionar glutamina, você pode adicionar tiamina, vitamina C. Depende também, gente, estou falando de todos esses insumos, é geral, porque depende muito também do contrato do hospital com a insuma. Porque às vezes nem todos os insumos estão liberados. Então, pode ser que quando você fala, eu nem falou desse insumo lá, não estou encontrando ele aqui. Então, vocês vão ver que lá no sistema de vocês, inclusive, eu vou abrir na senha de vocês para vocês verem o que está liberado lá para vocês, tá? Mas é importante que vocês entendam também e conheçam outros insumos, porque às vezes vocês podem até achar interessante estar incluindo aí no próximo, no edital, não, aqui às vezes for o caso de incluir isso. Então, assim, você consegue colocar vitaminas e oligoelementos. Então, outra questão,
é que a industrializada não tem vitaminas e oligoelementos, né? E a gente sabe que principalmente as vitaminas, elas atuam diretamente aí no metabolismo dos macronutrientes, principalmente da glicose. Então, se você não dá vitaminas para o seu paciente junto com a parenteral, você vai estar impedindo aí o metabolismo favorável aí dos macronutrientes. Então, é importante e na industrializada você teria que dar isso à parte. E a validade, a individualizada geralmente não são, é 48 horas após o preparo, após aberto é 24 horas. É importante vocês saberem também que a industrializada, embora ela tenha depende aí do laboratório, ela varia de 18 a 24 meses a validade, mas após aberto, quando eu falo aberto, após conectar a equipe. Após conectar a equipe, ela passa também a ter uma validade só de 24 horas, tá bom? Os insumos utilizados na nutrição parenteral, então, são todos esses aqui, aminoácidos e de peptídeo, alanilglutamina, glicose, emulsão lipídica, vitaminas, minerais, oligoelementos. Os medicamentos que a gente consegue colocar na nutrição parenteral é somente heparina e insulina. A gente consegue também, tá? Então, aqui, os aminoácidos que a gente tem liberado são aminoácidos a 10% e 15% adulto, 15% só tem adulto, o pediátrico é só a 10%, hepatopata 8%. Então, assim, na verdade, esses aminoácidos aqui, eles contêm todos os aminoácidos essenciais e tem também não essenciais, tá? Já o aminoácido hepatopata, ele também tem aminoácidos essenciais e não essenciais, a diferença dele é que ele tem uma quantidade de aminoácidos ramificados maior do que os aromáticos, né? Exatamente para a questão aí devido ao fígado, né? Metabolizar melhor esses aminoácidos. Tá pingando aqui. Tô certo, tem alguma coisa molhando aqui. Pode deixar pingar? Tá fazendo calor? Porque eu tô assim, gente, tem alguma coisa errada aqui? Aminoácido nefropata, e os aminoácidos nefropata, embora alguns médicos acham que para nefropata só vai ter na composição dele aminoácidos essenciais, não. Na verdade, ele contém tanto aminoácidos essenciais quanto não essenciais. A diferença é que ele tem uma concentração maior de aminoácidos essenciais do que os não essenciais, exatamente porque muitas vezes você tem que reduzir a quantidade de aminoácidos do seu paciente, né? Principalmente quando ele não está fazendo hemodiálise, porque se está fazendo hemodiálise é diferente, ao contrário, você tem que dar mais proteína ainda. Mas se é um paciente que não vai estar em hemodiálise, você vai precisar de dar um aminoácido que tenha mais essenciais possível. E o de peptídeo alanilglutamina, a 20%, isso aqui também é importante, gente, porque a maioria também dos médicos não sabem, é que quando você está dando lá glutamina no sistema, você coloca lá 0,5 gramas por quilo de glutamina. Na verdade, você está dando 0,5 grama por quilo de peptídeo. Então, assim, acho que 67% desse de peptídeo é glutamina, o restante é alanina. Então, você não está dando 0,5 gramas de glutamina, tá? É só para vocês entenderem aí que muitas vezes fazem confusão pensando que está dando exatamente 0,5 gramas por quilo e não está dando. Porque a concentração de glutamina não é 100% na solução. Oi? Vazando o ar-condicionado. Tá. Tá pingando aí? Tá pingando. Mas assim, pra mim não tá incomodando. Não sei se tem algum risco, né? Tá achando até gostoso, porque tá fresquinho aqui. É que você não tá se molhando, Não, tá caindo lá, ó. Não tá me molhando, não. Pra mim tá tranquilo. Eu não sei se tem problema para o aparelho, né? Para o equipamento. Ó. Se começar o barulho, acho que vai prefiro ter um barulho. Vamos ver se fica aberto. Não vai, segura. Então, a gente falou da composição dos aminoácidos, né? Agora tem os lipídios, também é importante vocês conhecerem quais os lipídios que estão disponíveis para ser administrada a nutrição parenteral, né?
Então, nós temos aqui, o mais comum é o TCM e TCL, é 20%, né, que é 50% óleo de soja e 50% TCM. Tem o SMOF lipid, na verdade, esse aqui é o que a gente chama de lipid de última geração, né, porque ele tem uma composição aqui mais adequada, porque ele tem não só óleo de soja como TCM, ele tem também óleo de peixe e óleo de oliva, então ele vai ter muitas outras funções aí, inclusive imunomodulador, né? Ele tende a diminuir o colesterol, o triglicérides, então principalmente para pacientes que que vai ficar mais tempo na parenteral, né, até para prevenir doenças cardíacas, o importante é usar o SMOF lipid. Ele não tem contraindicação, ele pode ser utilizado para qualquer paciente, tá? Porque ele tem aqui o óleo de peixe e óleo de oliva, que são, eles têm um poder anti-inflamatório, mas em compensação tem óleo de soja, que é pró-inflamatório, então tem uma distribuição aí que é bem interessante, tá? Então tem um equilíbrio aí nessas concentrações aí. Já o lipidem é óleo de soja, TCM e ácido graxo ômega 3, mas não necessariamente vinda do óleo de peixe, tá? Mas, de qualquer forma, ele tem também aí a atuação aí de ser também imunomodulador. Mas de todos eles, esse aqui é o mais completo e é o que a gente mais utiliza e ele está liberado aí para vocês, tá? O ômega vem, ele é óleo de peixe puro, então esse aqui, ele nunca deve ser dado como única fonte de lipídio, mesmo porque... O barulho está incomodando, gente? Não. Como ele é 100% óleo de peixe, ele não tem os ácidos graxos essenciais que vêm do óleo de soja. Então, todos esses que têm óleo de soja e o ácido graxo essenciais, o próprio nome diz, né? Ele precisa ser administrado diariamente ao paciente. E o ômega vem, ele só tem óleo de peixe. Então, se for utilizar o ômega vem, ele tem que ser utilizado junto com outra fonte lipídica que tenha o ácido graxo essencial, tá bom? Esses aqui são os insumos que são os eletrólitos, são utilizados. Então, a gente tem aqui acetato de sódio e tem o cloreto de sódio. Então, normalmente usa mais o cloreto de sódio, mas aquele paciente que você precisa aí restringir um pouco aí cloreto, né? Você pode usar acetato de sódio no lugar. Tem o glicerofosfato de sódio, que é um fósforo orgânico. Esse que é para fornecer o fósforo. Tem o cloreto de potássio, concentrações diferentes. No sistema vocês vão ver que vai estar liberada apenas uma concentração, não tem todas essas concentrações liberadas, mas isso não importa, porque o próprio sistema é que vai fazer o cálculo para você. Você só vai colocar a necessidade do seu paciente e ele vai calcular o volume de acordo com a quantidade que você prescreveu. O fosfato de potássio, então ambos, tanto o fosfato de potássio quanto o glicerofosfato, eles fornecem, para fornecer o fósforo, tá? Eu não sei como que é o contrato de vocês, me parece que tem todos dois, só que esse aqui tem um custo maior, tá? O glicerofosfato ele tem um custo maior, o fosfato de potássio ele não tem custo, gluconato, a diferença de um e de outro é porque o glicerofosfato ele é um fósforo orgânico, então ele é compatível com cálcio, então você pode colocar uma quantidade maior, né? Se você precisar de colocar cálcio, você consegue, usando o glicerofosfato, você consegue colocar uma quantidade maior de fósforo, se for o caso, principalmente quando a fórmula tem um volume menor, que você fica mais tem uma compatibilidade maior, né, de fósforo e potássio, de fósforo e cálcio. A questão é só que ele tem um custo. Mas também, além da questão da incompatibilidade de cálcio e fósforo, muitas vezes quando você não pode utilizar nada de potássio, então, para você usar o fosfato de potássio, você acaba dando potássio. E tem 2 mg por ml, que é considerável essa quantidade. Então, se você der fosfato de potássio, se você precisar dar fósforo para o paciente, ele não pode usar o potássio, então você pode lançar a mão aqui do glicerofosfato de sódio, porque aí você vai conseguir dar o fósforo sem administrar o potássio junto. E aqui o sulfato de magnésio, existe essas duas concentrações, mas no sistema só tem a concentração de 10%. Aqui está ruim, está muito ruim para enxergar ali, mas de qualquer forma, todas essas composições aqui, essas composições aqui, elas têm lá no sistema, então eu vou mostrar para vocês lá, quando vocês estiverem prescrevendo, você consegue ver a composição de todos esses polivitamínicos. Então esse aqui é um blend, que é o que está
liberado para vocês. Esse aqui também está liberado, que é o Frutovitan. E esse aqui é o Cern, o C12. Na verdade, tanto esse blend quanto esse multivitamínico que é o Frutovitan, nenhum deles atende a necessidade diária, viu, pessoal? O que atende a necessidade diária, que vocês vão ver mais para frente, esse C12 aqui, ele atende toda a necessidade diária, mas eu vi lá que no contato de vocês não tem o C12. Aí depois, com mais calma, se vocês quiserem olhar aí essa composição aqui, com a composição que é da recomendação, vocês vão ver que não está atendendo. O Frutovitan atende menos ainda, porque ele não tem vitaminas que são essenciais, como ele não tem ácido fólico, ele não tem tiamina, ele não tem B12, então ele falta muitas vitaminas. Então, assim, o Frutovitan não é muito recomendável usar, tá? Então, geralmente, entre o blend e o Frutovitan é preferível usar esse blend aqui. Mas o ideal mesmo é usar o Cern, porque ele está dentro, ele atende todas as recomendações de vitaminas para a nutrição parenteral. E além desses 3 polivitamínicos que existem no mercado, tem também outras vitaminas. Todas essas vitaminas aqui, a tiamina, né, que você consegue dar a parte, aí, principalmente aí, parece que a tiamina não está liberado para vocês e é bom até verificar, porque se é um paciente desnutrido, um paciente alcoólatra, né, um paciente que está muito tempo em jejum, provavelmente ele está aí com carência de tiamina, e a gente sabe que a tiamina ela atua diretamente também no metabolismo da glicose. Então, assim, é muito importante, então, o risco do paciente ter algum problema neurológico, né? E também de dificultar aí o metabolismo, não só da glicose, como de outros nutrientes também. Então, a tiamina ela é importantíssima para esses pacientes especificamente. E tem também a vitamina C e complexo B. Então, esse aqui a gente consegue dar a parte, além desse blend aqui, a gente consegue dar a parte. Os oligoelementos, né? Os oligoelementos, isso aqui também é muito importante, gente, ter atenção, porque esse aqui é o oligitrate, que é o oligoelemento com 4 oligoelementos. Aqui está a composição aqui em 1 ml, né, mas a ampolha é de 2 ml, a gente sugere aí uma administração de 2 ml, que é uma ampolha por dia, mas a gente tem uma preocupação porque em termos de zinco, cobre e cromo, até está dentro da recomendação, mas o manganês, quando você dá 2 ml, você está dando uma quantidade de manganês bem superior ao que é a recomendação. Então, tem que tomar cuidado também, se for um paciente que vai ficar mais tempo na parenteral, pode dar toxicidade. Então, tem que tomar muito cuidado com esse manganês aqui, desse oligoelemento, tá? Agora, tem também o poliminerais, que é o Adavem. Aí, essa aqui são as recomendações... depois eu falo as recomendações. Os poliminerais aqui, o Adavem, ele contém 9 oligoelementos, tá? Então, aqui tem a quantidade de cada um deles. Então, além deles fornecerem esses 4 aqui, eles fornecem mais 5 outros oligoelementos. E o oligoelemento que a gente consegue dar a parte também é selênio e zinco. Então, aqui, embora tenha zinco, essa quantidade que tem no oligoelemento é suficiente para você não precisa... Se não for um paciente que estiver tendo perdas, né? E não precisar de reposição de zinco, o que tem no oligoelemento, tanto aqui quanto aqui, já é o suficiente. Porque a recomendação é de 3 a 5 e aqui 2 ml vai ter 5 miligramas. Então, é suficiente. Mas tem algumas condições que o paciente precisa de reposição, então você tem aí, pode lançar a mão aí do zinco, tá? E a ampola dele é de 5 ml, então você fornece numa ampola 1 miligrama. E o selênio também você consegue dar a parte aí também, se for necessário, porque nesse caso aqui não tem o selênio, então você pode estar repondo aí, incluindo também o selênio na prescrição. E aqui tem todos, como eu falei. Em relação à estabilidade farmacotécnica, a principal questão que a gente verifica na parenteral é a estabilidade lipídica, né? Então, como eu falei, a emulsão lipídica ela é muito instável e tem os fatores que vão interferir nessa estabilidade. Então, os fatores que interferem são principalmente a presença de eletrólitos valentes, então alta concentração de cálcio e magnésio. Então, na hora quando você está prescrevendo, se você quiser colocar um cálcio, às vezes você quer até dar mesmo recomendado, mas se você está iniciando, se você está dando um volume muito pequeno, seu paciente vai precisar de 2.000 calorias, você começou lá com 700 calorias, você não vai conseguir dar o cálcio nem magnésio
ainda na quantidade que ele precisa, tá? Porque como o volume está muito baixo, e aí a concentração dele fica muito alta na parenteral. Então, esses eletrólitos de valência aqui, a alta concentração vai desestabilizar a emissão lipídica. Percentual de lipídios também total na solução, o ideal é que seja acima de 2%. Tem algumas pessoas, alguns prescritores que pensam que eles vão diminuindo o lipídio quando fala que tem problema da instabilidade da emulsão lipídica, aí eles diminuem o lipídio. Não é o caso, é o contrário. Quanto mais lipídio tiver, mais estável vai ser, porque ele vai estar menos diluído o emulsificante. Então, é bem o contrário, tá? Então, o ideal é que seja acima de 2%, mas a maioria das prescrições, em geral, elas têm 2%, acima de 2% mesmo. A não ser quando você tem que restringir o lipídio. Mas, gente, eu não estou falando que aqui não pode fazer. Às vezes a gente tem algumas prescrições que está um pouco abaixo de 2%, mas a parenteral não é simplesmente só você avaliar o percentual de lipídio e você olhar a concentração de cálcio e magnésio. Porque tem tem o critério também do aminoácido, depende de quanto que está o percentual de aminoácido, depende de quanto que tem também de outros eletrólitos, porque a gente fala aqui especificamente cálcio e magnésio, que são os dois que mais influenciam aqui na quebra da emulsão lipídica. Mas os outros eletrólitos, sódio, potássio, fósforo, eles também vão contribuir também. Então, pode ser que às vezes o lipídio esteja abaixo de 2% e a gente consiga liberar, o sistema não vai barrar. Então, é comum, é porque ele não está avaliando somente a concentração de lipídio, tá? É porque quando ele tem uma concentração acima de 2%, você consegue dar mais outros nutrientes, porque ele tem uma concentração maior de lipídio. A temperatura e incidência de luz também é o que vai estar levando à instabilidade lipídica. E como eu falei, o sistema Barnett ele vai bloquear se houver risco de instabilidade. Ele só vai liberar a prescrição se ela estiver viável farmacotecnicamente. E aqui, em relação à precipitação cálcio e fósforo, né, depende também da concentração de aminoácidos da solução. Então, se você coloca uma quantidade muito baixa de aminoácidos, você muitas vezes vai ter dificuldade para colocar cálcio e fósforo, o sistema vai estar te falando. Às vezes você fala assim, mas eu estou acostumada a colocar cálcio e fósforo nessa quantidade, porque que hoje o sistema não está permitindo prosseguir. É porque às vezes depende da concentração de aminoácido. Quanto mais alta a concentração de aminoácido, mais permitido é você colocar outros nutrientes, porque o aminoácido ele vai estabilizar essa solução. Então, ele é um tampão, ele que vai estar estabilizando, então se ele está maior, você consegue colocar mais outros nutrientes que poderiam estar influenciando aí na questão da estabilidade. Depende da concentração final também de cada desses eletrólitos na solução, obviamente. Então, se você coloca, como eu falei lá no início, se você coloca cálcio e fósforo, uma quantidade que seja quantidade basal, mas logo no início você não pode dar uma quantidade grande de calorias, não pode dar muito líquido para o paciente, então essa concentração final também vai estar muito alta, a gente não consegue liberar. O uso do fósforo orgânico vai permitir maior quantidade de ambos os eletrólitos, como eu disse, com o fósforo orgânico ele é compatível, que é o glicerofosfato, né? O glicerofosfato é um fósforo orgânico que é compatível com o cálcio. Então, você usando o glicerofosfato, você consegue aí dar uma quantidade maior. A maioria das vezes você consegue dar a quantidade que você precisa quando você utiliza esse fósforo orgânico. Em relação à adequação nutricional, o sistema não bloqueia, tá? Então, se caso vocês derem uma quantidade acima do recomendado, de acordo com os guidelines, a gente segue muito o guideline da ASPEN, e da BRASPEN e também da ESPEN, tá? Então, ele se baseia nesses guidelines, então, mas ele se baseia só para te informar, ele te dá um alerta de que aquele insumo está acima da recomendação. Mas, obviamente, tem muitos insumos que a necessidade é muito maior do que está nos guidelines, que de acordo com a patologia do seu paciente, né, de acordo com o quadro clínico dele, você pode precisar de mais ou menos. Então, o sistema permite, desde que seja adequação nutricional, ou seja, não é impedimento de preparo, a fórmula está estável, não tem nenhum impedimento de preparo, então você consegue aí, o sistema só te dá o alerta, mas você consegue dar sequência aí na prescrição. E aqui, como a gente falou da manipulada, né, é importante eu trazer aqui para vocês também como que a gente manipula essa parenteral. A gente utiliza esse sistema aqui, que é um misturador automático, Exactamix, né, que é um sistema aí de última geração, tá? Ele
ele tem uma entrada aqui para 24 insumos, então aqui ficam 24 insumos conectados direto nesse aparelho, e através da equipe de transferência, o equipamento vai enchendo a bolsa. Então, assim, todas as prescrições que chegam para a gente lá, uma vez que ela já foi validada pelo farmacêutico, vai gerar uma ordem de preparo, tá? Não tem transcrição, então essa prescrição ela já gera uma ordem de preparo sem transcrição, que ela já fica interligada ao nosso equipamento. Essa ordem o código de barras desse equipamento aqui, ele lê o código de barras e através dessa leitura do código de barras da ordem de preparo, ele começa a fazer o enchimento da bolsa. E aqui tem uma balança, né, que ele vai enchendo e fazendo a pesagem. Ele tem uma segurança muito grande, porque ele tem a variação dele não permite, fica entre mais ou menos 3%. Então, assim, caso deu algum problema com o equipamento e a bolsa, o peso dela está fora do esperado, o equipamento não vai liberar aquela bolsa, já dá um alerta vermelho, então a gente tem que voltar a verificar o equipamento para depois começar a fazer tudo de novo, aquela bolsa descartável. Então a gente tem essa segurança aí, né, dessa exatidão. As bolsas de nutrição parenteral, a gente tem os envases, né, de 250, de 500 ml, 1.000, 2.000 até 3.000 ml. Então, o máximo que vocês conseguem prescrever numa bolsa é 3.000 ml, tá? Caso de algum paciente seu, que é muito raro ter uma parenteral com mais de 3.000 ml, né? Mas caso seja necessário, teria que fazer em 2 esquemas, tá? Mas não é, eu acho que dificilmente, principalmente paciente CTI, principalmente para quem trabalha CTI aqui, vocês não vão ter uma bolsa com esse volume alto assim. Então, a gente tem, e outra questão é que a gente tem rastreabilidade de tudo que for utilizado. Então, a bolsa de nutrição parenteral, ela é manipulada individualmente, não é em série. Então, ela inicia e termina, não é feita em série. Então, cada lote é de uma bolsa, ok? Então, a bolsa, ela sai com esse lote e a gente tem uma rastreabilidade daquele lote ali. A gente tem um relatório onde você tem descrito todos os insumos que foram utilizados, o horário que foi utilizado, o volume que foi utilizado e o lote de cada insumo. E isso é importante porque caso a gente precise fazer uma investigação futura, né, às vezes vocês falam assim, gente, essa bolsa aqui tem alguma coisa de errado porque esse paciente teve esse problema, parece que, será que não administrou potássio a mais? Enfim, a gente consegue ter aqui a rastreabilidade de tudo que foi utilizado naquela bolsa, tá? E também em casos para cada bolsa também de nutrição, deixa eu voltar aqui. Para cada bolsa, a gente retira uma amostra também, tá? Amostra para referência futura, então a gente guarda essa amostra aí por 9 dias, a própria portaria 272 recomenda, né, que seja guardada aí por 9 dias, então assim, durante esses 9 dias, se vocês quiserem que a gente faça que a gente mande para o laboratório, né, para fazer alguma análise da bolsa, ela fica guardada por 9 dias. Depois desse período, a gente já descarta a bolsa. Mesmo porque se com 9 dias, né, não teve nenhuma reclamação, é porque, de qualquer forma, a gente, aquele produto já pode ser descartado. E a gente também faz o teste de esterilidade, gente. Também a portaria 272, ela exige um teste de esterilidade. Esse teste de esterilidade é feito mesmo lá na empresa. A gente tem o equipamento lá do teste de esterilidade. Esse teste de esterilidade, ele é feito, amostral, não faz, né, de todas as fórmulas, e o próprio equipamento já vai informando, assim, a cada 10 parenterais que é feito, uma tem que ser a 11ª, a cada 10 ela já tem que tirar a amostra para fazer o teste de esterilidade. Esse teste de esterilidade, ele, na verdade, ele fica pronto, o resultado dele fica em 5 dias, tá? Mas, se tiver alguma contaminação, às vezes em poucas horas, ele já mostra pra gente que pode ter alguma contaminação naquela bolsa. Acontecendo isso, a gente faz o contato com o hospital e pede para não utilizar, porque quando o sistema dá um alerta de que pode ter a contaminação, a gente não sabe se é um falso positivo. Sempre é falso positivo, mas como a gente fica em dúvida, a gente pede para não utilizar e manda outra bolsa, tá?
Então, mas só que esse teste ele fica por 5 dias. Então, no 5º dia, a gente já tem o resultado aí do teste de esterilidade, que é o que vai atestar aí todos os nossos processos aí de esterilidade do produto. Porque a parenteral, a gente sabe que depois que ela é manipulada, ela não passa por esterilização. Então, por isso que a gente tem que ter todo esse cuidado, né? E esse teste de esterilidade é só para validar se todo o nosso processo ali está de acordo com os critérios aí para a gente ter um produto estéril. Aqui, em relação aos aspectos da bolsa, né, acho que eu falei isso lá no início, né, de acordo com a composição, vai apresentar diversas cores. Então, isso aqui é importante, gente, porque há 2 semanas atrás, um hospital lá de Minas, ele não utilizou uma bolsa porque ele estava sempre acostumado a utilizar uma bolsa com uma aparência um pouco menos amarela. Aí ela chegou lá com uma cor mais intensa. Então, eles não utilizaram a bolsa e ligaram para a gente só no dia seguinte e aquela bolsa acabou se perdendo, porque perdeu a validade dela. E o que tinha acontecido é que simplesmente era uma bolsa com uma quantidade de vitaminas maior, uma quantidade de lipídios maior, porque quanto mais lipídio tem, mais intenso fica a cor, quanto mais vitamina, obviamente, mais intenso fica a cor, e de acordo com o volume da bolsa também vai mudar. Então, é importante, se a enfermagem questionar, é bom fazer um contato com a gente para a gente ter certeza aí de que aquele produto ele foi manipulado com todos os insumos, né, para não perder uma bolsa e o paciente ainda ficou sem a parenteral, tá? Aqui, quando iniciar a nutrição parenteral, a gente sabe, de acordo com a Brasp, até a própria Aspen e ESP também, eles têm esse mesmo critério aí. Paciente que não consegue ingerir ou absorver mais de 60% das necessidades nutricionais por via oral ou interal, ele já teria uma indicação de nutrição parenteral, tá? E aqui tem várias condições, né, que vocês aí, melhor do que eu, sabem aí, né, várias condições que o paciente tem dificuldade de absorver ou às vezes não pode utilizar o sistema trato digestório. Então, assim, são várias as condições que tem necessidade aí da gente entrar com a nutrição parenteral, seja ela só como complemento, seja ela como exclusiva, né? A via de infusão também, a gente sabe que ela pode ser administrada tanto via periférica quanto via central. Eu não sei se aqui vocês fazem ambas as formas ou se vocês têm um padrão, que muitos hospitais às vezes só usa central. Só central, tá. É muito comum às vezes usar só central, mas aqui é importante, caso vocês forem trabalhar em algum outro serviço aí que usa o acesso periférico, é importante saber que a osmolaridade dela não pode ser superior a 900, tá? E às vezes ela é mais utilizada para tempos menores, uma previsão de terapia mais curta, mesmo porque, como você tem que restringir a osmolaridade, você não consegue, às vezes, dar todo o aporte que o paciente precisa. Porque exatamente o que aumenta a osmolaridade é glicose e aminoácido, que são os principais aí que fornecem energia. Então, se você tem que restringir aminoácido, tem que restringir glicose, você restringe a caloria da parenteral. E o acesso central, a gente sabe também que ele é exclusivo do médico, né? Somente o médico pode fazer o acesso central e ele não tem limite de osmolaridade. Então, isso aqui é uma dúvida também de muitos médicos, qual que é o limite de osmolaridade para central? Não existe, tá? A gente costuma fazer uma osmolaridade até 1.700, 1.600 miliosmol, sem nenhum problema para o paciente, porque não tem mesmo limite aí para a osmolaridade. Em relação ao início da nutrição parenteral, é claro que, somente vocês estão em CTI aí, né, é sempre mais complicado o paciente, você conseguir estabilizar o paciente, tudo, mas, segundo a Aspen, o paciente, a Aspen, ela é mais conservadora, assim, ela demora mais para, ela não prevê um início de nutrição parenteral precoce, como é a Braspen. A ESP também prevê mais precoce, eu não coloquei aqui, mas também é mais precoce. Mas, segundo a Aspen, né, após 8 dias de internação, exceto o paciente estar desnutrido. Se o paciente já internou com desnutrição, nas primeiras 24 horas você já pode aí, indicar uma nutrição parenteral para esse paciente, porque o paciente desnutrido,
dificilmente ele vai conseguir, só com a nutrição oral enteral, ele vai conseguir recuperar o estado nutricional, mesmo porque às vezes você não, quanto mais desnutrido, menos ele consegue absorver, né? Então, às vezes você quer dar uma quantidade maior, o paciente precisa, mas ele vai ter diarreia, vai ter muita estase, então, muitas vezes tem que prever aí uma terapia. Em relação a Braskem também coloca isso, 24 a 48 horas, pacientes desnutridos e paciente crítico logo após a estabilização. Então, o paciente estabilizou, então, se ele tem indicação de nutrição parenteral, você tem que entrar logo assim, logo quando ele estabiliza. Então, você não pode ficar deixando o paciente ali sem parenteral, vou começar amanhã e vai protelando, e acaba que esse paciente pode agravar o estado nutricional dele, e a gente sabe que o estado nutricional, ele interfere muito também aí na recuperação do paciente, até mesmo da questão aí da absorção dos medicamentos. Como a gente tem que evoluir a nutrição parenteral? A Braskem, ela recomenda iniciar uma oferta energética aqui mais baixa, né? Então, a gente sempre começa com uma quantidade de calorias baixa e progredindo aí até 25 a 30 calorias. Muitas vezes você vai demorar 7 dias, às vezes, para você evoluir esse paciente, tá? Se for um paciente alcoólatra, um paciente desnutrido ou um paciente em jejum prolongado, que tem um risco de síndrome de realimentação, você vai progredir ainda mais lento. Às vezes um paciente desnutrido, um paciente alcoólatra, às vezes você vai começar aí com 30% do objetivo calórico dele, às vezes você começa com 500, 600 calorias, que o paciente desnutrido, o risco dele ter uma síndrome de realimentação é muito grande. Então, não adianta você ficar naquela ansiedade de começar a recuperar o estado nutricional dele e ele não tolerar e ter todos os sintomas aí de síndrome de realimentação, que a gente sabe que é muito perigoso, né? Então, essa recomendação que de 25 a 30, ela é também da Aspen, apesar de que a Aspen parece que o último guideline parece que é de 20 a 25, parece que eles diminuíram aqui. Se for paciente crítico, então, é que a gente tem que tomar ainda mais cuidado, né? Paciente crítico nem sempre ele consegue metabolizar aí como um paciente que está mais estável. Para definir a necessidade calórica, como eu falei, a recomendação é de aproximadamente 20 a 30 calorias, né? Variando, claro, de acordo com a condição de cada paciente. Na fase aguda, não é bom ultrapassar 25 calorias, mas lembrando que tem que começar com um aporte menor. Na fase de remissão, muitas vezes você pode chegar a 30 calorias, de acordo com a Braskem. E em ausência de enfermidade grave, também você pode chegar até 35 calorias. Às vezes é um paciente que já estabilizou e precisa de ganhar peso, muitas vezes você pode chegar a 35 calorias. Tem algumas instituições que vai até 40 calorias por quilo. Então, é só você ir observando aí o paciente, né, a glicemia, como está a tolerância dele aí. Agora, paciente com obesidade tem que tomar ainda mais cuidado, tá? Porque a gente tem que lembrar, né, o paciente com obesidade, geralmente a indicação é de 11 a 14 calorias por quilo por dia de peso atual, tá? Se for usar o peso ideal, é peso ideal, hein, gente, né? Aqui não é o peso ideal estimado. 22 a 25 calorias de peso ideal. Então, aqui você é mais, mas se você for usar o peso atual, o ideal é até você começar com um aporte menor aqui, começar assim. Você prevê uma terapia onde ele chega de 11 calorias por quilo, no máximo 14, tá? Ai, não, não. É meu. Oh, meu Deus, desculpa, gente. Desculpa. Se eu tivesse desligado. A necessidade proteica, né? De modo geral, as necessidades variam de 10 a 30% do objetivo calórico, né? A Aspen, eles colocam aí eles colocam aqui um paciente estável de 0,8 a 1,5 gramas por quilo, já paciente crítico com traumocépse de 1 a 2,5 gramas por quilo. A Braskem até 2 gramas por quilo na fase inicial, aproximadamente até o 4º dia. Depois, você pode evoluir até 2 gramas por quilo. É claro que isso aqui, quando é um paciente queimado, paciente hemodiálise, a gente sabe que isso aqui pode aumentar, tá? Então, são condições mais especiais, você pode dar até 2,5 gramas por quilo.
mas não tendo essa condição, necessidade tão grande de proteína, fica entre 1,3 a 2 gramas por quilo dia. A concentração das soluções de aminoácidos, como eu disse, a gente tem aminoácido a 10 a 15%, o a 10% ele fornece 0,1 gramas por ml e o a 15% é 0,15 gramas por ml. O nefro é 10%, então também ele fornece aqui 0,1 gramas de proteína de aminoácido, né, por ml, e o EPA é 8%. E cada grama de aminoácido fornece 4 calorias, tá? Se a gente tivesse tempo aqui de fazer o cálculo manual, eu poderia estar mostrando para vocês, mas é super simples se você tiver que fazer um cálculo manual, né? Você sabendo a concentração, fica fácil você saber do volume que você vai precisar de calcular. A necessidade lipídica, né, varia aqui de 0,5 a 2,5 gramas por quilo, sendo mais comum de 1 a 2 gramas por quilo ou 20 a 35% do valor calórico total. Não é bom também ultrapassar 35%, inclusive para prevenção de doenças cardiovasculares, é recomendável que você utilize um percentual de lipídio abaixo de 30%. Então, gente, vocês têm que tomar cuidado também que as formas industrializadas, tem muitas delas que chega a 45%, 46% o percentual de lipídio em relação ao objetivo, à necessidade calórica. Então, isso aqui é muito... tanto para você fazer uma prevenção de doenças cardiovasculares, o ideal é que você use menos de 30%. Então, paciente grave, a recomendação máxima é de 1 gramas por quilo. Então, isso aqui é uma recomendação tanto da Braskem quanto da Espen, não ultrapassar 1 gramas por quilo quando o paciente é paciente grave. Concentrações das emulsões lipídicas, aqui a mais usada são as de 20%, a gente nem tem a 10%, e cada ml fornece 0,2 gramas de lipídios, ou seja, cada ml você tem 2 calorias aí fornece 2 calorias cada ml de lipídio. A glicose, a gente usa 50%, né? A recomendação aqui é de 3 a 5 gramas por quilo, no máximo 7. Quando você vai fazer o cálculo em relação à taxa de infusão de glicose, aí ela fica aí entre 2,5 a 2 a 3,5, no máximo 5. Isso aqui também, todos os guidelines, eles têm esse mesmo posicionamento aqui, não ultrapassar 5 miligramas por quilo, tá? Mas o mais comum é ficar nessa faixa aqui. A glicose, ela fornece 0,5 gramas de glicose por ml e fornece 1,7 calorias por ml. Cada grama de glicose monoidratada, ela fornece 3,4 calorias. A glicose que é utilizada na nutrição parenteral é sempre a glicose monoidratada, então ela vai sempre fornecer 3,4 calorias. Porque a gente já acostumou muito com a enteral, que cada grama fornece 4 calorias, mas na parenteral, o fato dela ser monoidratada, ela fornece menos calorias para cada grama. Aqui as necessidades de eletrólitos, né? Aqui a Aspen traz aqui as necessidades, isso aqui é desde 2018, não modifica muito. Todos os guidelines, a Braskem, a Espen também tem essas mesmas referências aqui para esses eletrólitos. E todas essas necessidades também, gente, vocês vão encontrá-la lá no sistema, tá? A necessidade de vitaminas, quando eu mostrei lá para vocês, né? Que os nossos polivitaminas que a gente tem disponível, o que eu falei, essas recomendações aqui, ó, somente o CERN atende essas recomendações. O AESP 2022 é muito parecido com a recomendação da Aspen, mas ela ainda tem uma quantidade menor. Por exemplo, a Aspen, a tiamina a necessidade é de 6 miligramas, já a AESP é 2,5 miligramas. Então, essas necessidades aqui, o CERN atende a todas as necessidades aqui que são recomendadas pela ESPEN. Eu não estou fazendo propaganda do CERN não, viu gente? Para mim não faz a menor diferença qual insumo que vocês vão utilizar. Eu só estou colocando aqui o que é mais completo, né? O que cada um fornece, tá? Aqui em relação aos oligoelementos, é uma outra dúvida, né? Que os médicos têm muito. Isso aqui são as recomendações, tá? Como eu falei aqui, ó, aqui eu não estou com a quantidade, aqui são só as recomendações, tá? Então, nós temos a Aspen tem recomendação só desses 5 oligoelementos, não tem recomendação de outros oligoelementos. Já a Espen tem recomendação desses 5 oligoelementos e mais 8 oligoelementos. Aqui o flúor, ele não tem definido
a necessidade, mas os outros têm necessidade. E o óleo Glitrate, ele contém esses oligoelementos e não tem o selênio, né? E a gente tem aí também o Adavem, que eu não sei se é liberado para vocês, que ele contém todos esses oligoelementos aí, tá? Só tem que tomar um pouco de cuidado aqui com que ele fornece ferro, uma quantidade razoável, aí pela questão de pacientes infectados, tudo pode ser que talvez tenha um risco aí, então tem que tomar um pouco de cuidado por causa da presença do ferro, mas não sendo um paciente né, com esse risco, então pode ser dado esse oligoelemento aqui. Aqui é só um resumo, tá, de todas as recomendações da Aspen, Espen e Braspen, tudo que a gente já falou ali, eu só resumi aqui para vocês. Isso aqui vocês têm ele lá também no Bainet, porém lá no Bainet, a versão atual hoje, tem alguns erros, então aqui está tudo atualizado. Lá no Bainet a gente está atualizando, porque a gente vai lançar uma versão 3.0, né? A gente está com esse sonho aí de liberar essa versão 3.0, eu estou ajudando a validar o sistema e ele está ficando muito bom mesmo. Aí a gente fez várias atualizações, então isso aqui já está atualizado de acordo com as recomendações atuais. Então pode ser que se vocês pegarem isso aqui, vocês vão falar assim, mas está um pouco diferente do que está a recomendação que está lá no Bainet, mas isso aqui está atualizado, o Bainet está um pouco desatualizado, tá? Então se vocês puderem seguir esse aqui, vocês vão estar mais assertivos aí. Estou falando rápido demais, já? Posso continuar? Falar um pouquinho também sobre os cuidados da nutrição parenteral, né? A parenteral ela tem que ser armazenada aí temperatura de 2 a 8 graus, né? Embora assim não sejam vocês os responsáveis por estar conservando aí a nutrição parenteral, mas é claro que todos os integrantes aí da equipe multidisciplinar têm que saber de todos os cuidados que tem que ter com a nutrição parenteral para ajudar a gente aí também nesse cuidado aí com a parenteral. Como eu falei, antes de abrir, ela tem a validade de 48 horas após o preparo, então tem no rótulo da parenteral a validade dela, tá? E após a conexão do equipo, ela tem a validade aí de 24 horas. A temperatura de transporte da parenteral é de 2 a 20 graus, então a de conservação é 2 a 8, mas ela pode ser transportada por até 12 horas na temperatura de 2 a 20 graus, em recipiente térmico, garantindo a integridade da bolsa. Para vocês aqui, ela chega assim numa bolsa térmica, tá? Esse transporte aqui, ele é validado, então assim, quando ele está sendo preparado, essa embalagem aqui, a partir do momento que ele pesa as bolsas, o próprio sistema já informa para ele quantos gelos ele tem que colocar nessa bolsa. Então, ele expõe o gelo aqui, até a forma de expor o gelo aqui, ela é validada, porque tem que colocar o gelo no fundo, nas laterais, e aí com isso, com essa validação, utilizando a mesma bolsa, a gente sabendo qual a quantidade de gelo que tem que colocar de acordo com o volume total de nutrição parenteral que tem ali, a gente consegue garantir que a temperatura vai chegar aqui dentro do que é preconizado aí pela portaria, que é de 2 a 20 graus, ok? Aqui, só por curiosidade, eu trouxe aqui, embora vocês não recebem em caixa de isopor, né? Mas a unidade, por exemplo, de Minas Gerais e de Porto Alegre, a gente faz entregas por transporte rodoviário. Então, elas vão em caixa de isopor. Obviamente, também é validado, uma validação diferente, né? Porque ela realmente vai ficar aí por até 12 horas. E a gente consegue aí também manter aí um transporte seguro para essa nutrição parenteral. A nutrição parenteral ela nunca pode ser aquecida, tá? Então, a gente sempre orienta aí a farmácia, a enfermagem, a manter a parenteral fora da geladeira por 60 a 90 minutos antes de administrar, para não administrar gelado, mas também não é bom deixar mais do que 90 minutos, mesmo que tenha aquela sensação que a parenteral está gelada, tá? Mas pode ser administrado. A Braspen fez aí um estudo e chegaram à conclusão aí que 90 minutos é o suficiente para atingir uma temperatura que é de 15 a 30, que é a temperatura ideal de administração. É óbvio que bolsas menores, elas vão atingir a temperatura mais rápido, mas não é bom deixar mais do que 90 minutos. Então, a gente fala isso muito com a enfermagem e com a farmácia, para eles não esquecerem a bolsa de fora, porque, como eu falei, a temperatura, ela vai estar interferindo na estabilidade da parenteral. Então, se você deixa ela muito tempo fora da geladeira, porque assim, a parenteral, ela tem que estar sendo em transporte, ela está sendo transportada por 12 horas,
ou ela tem que estar sendo administrada no paciente, que é o tempo que ela pode ficar fora da geladeira, é o tempo que ela está sendo administrada, que é de 24 horas, né? E aí tem mais esse tempo aqui que ela pode ficar fora da geladeira, mas não deve deixar muito mais tempo para não correr o risco aí dela perder a estabilidade. E finalizando aqui, a bolsa de nutrição parenteral ela nunca pode ser reconectada. Isso aqui é muito importante porque o paciente vai para a cirurgia, muitas cirurgias, aqui deve ter cirurgiões aqui, você sabe que nem sempre precisa desligar, você pode continuar administrando nutrição parenteral, mas quem decide é o cirurgião, né? Cada cirurgia é diferente, então assim, quem que vai determinar se pode ou não infundir a nutrição parenteral durante a cirurgia é o cirurgião, mas o que a gente sempre orienta é que para não desconectar do catéter do paciente, ele pode simplesmente desligar a bomba de infusão, então ele para a infusão, porque o importante é ele não administrar para ele, não administrar a parenteral junto enquanto estiver fazendo cirurgia. Mas se ele desconectar a parenteral do cateter do paciente, a contaminação é grande e aquela bolsa ela tem que ser perdida. Então, desconectou, é lixo, tá? Então, a parenteral, em momento nenhum, o paciente vai fazer um exame, tem que ir com a parenteral, vai fazer uma fisioterapia, todo o procedimento do paciente ele tem que ir com a parenteral conectada nele, tá? E mesmo porque tem a questão também ainda do risco, né, dele ter hipoglicemia, mas isso aí é uma coisa assim que até que para paciente adulto é mais tranquilo, né? Eles conseguem adaptar mais rápido aí a glicemia, mas em relação à contaminação é muito sério. Então, desconectou, tem que ser descartada. Bom, gente, o que eu queria trazer de teoria para vocês é isso. Então, a gente